Gente, que bom, né? Adorar o Senhor, que bom que você está aqui, você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, tá? Não sai correndo, a gente quer te conhecer, você que está vindo pela primeira vez ou pela segunda. Principalmente você que está vindo pela segunda vez, e se você veio semana passada, eu quero te conhecer, porque semana passada eu não estava aqui, gente. E eu não estava fazendo casamento, gente. Mas fui cumprir uma agenda que já estava há um ano atrasada aí. Fui pregar na igreja onde meus tios são pastores. Foi uma bênção, graças a Deus. E agora estou de volta ao lar. E quero conversar com vocês. Eu sei que minha falta ela não foi tão sentida, porque a gente tem gente muito competente aqui para fazer o negócio acontecer. A gente teve até o padre Kelvison dando a bênção, né? Então, para quem está chegando agora, é só uma piada interna, tá? Depois vocês vão conhecer o nosso padre Kelvison. Mas eu assisti a pregação da semana passada e, uau, foi incrível, a Paty arrasou. E hoje eu quero dar, então, seguimento, já que a Paty começou a nossa nova temporada da nossa série, né, o Cristão, em uma sociedade não cristã. Amando a todos, mesmo que seu modo de viver ou pensar não seja compatível com o Evangelho. Esse é o tema da minha mensagem hoje. E eu fiquei pensando assim, eu tenho que ir devagar, né? É que assim, deixa eu explicar um negócio para vocês. Na entrelinhas fica assim, eu estava tendo uma conversa, a gente tem um grupo de pregadores. Aí eu estava tendo uma conversa com a galera desse grupo, e aí eles falaram assim, é assim, o pastor de Dó é paz e amor. Amacia, todo mundo chora e tal. O Kel é o cara acolhedor. Venham todos, né? O Lucas é o cara que penso logo existo, né? E o pastor é o profeta do caos. Quando o pastor prega é só lapada. Aí eu falei, cara, eu tenho que dar uma mudada nessa minha imagem, né? Eu tentei não ser tão assim, tá, gente? Eu confesso para vocês que eu tive até um bloqueio criativo. Falei isso com o Lucas hoje. Eu terminei a minha pregação hoje à tarde na recepção dos novos membros. Você tem uma ideia? Que eu tive um bloqueio um bloqueio criativo, cara. Eu não estava conseguindo colocar o que eu queria falar. Não queria, né? Mas eu consegui, graças a Deus. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Então, a gente está aí no segundo episódio dessa nova temporada. A Paty falou sobre o Sermão do Monte, onde Jesus instrui aos seus seguidores a amar aqueles que os perseguem. Amar aqueles que fazem mal. E aí eu lembro que a Paty falou na pregação dela assim, Jesus está falando para você amar quem te faz mal. Se tu consegue amar quem te faz mal, amar quem pensa diferente de você é moleza. Foi mais ou menos isso que ela falou. Eu fiquei pensando assim, rapaz, é verdade. E aí, hoje eu quero falar com vocês em cima de um texto que está em Romanos 12. Abre aí o seu aplicativo, Romanos 12. Eu queria ler o capítulo todo, mas não vai dar. Então a gente vai ler só 3 versículozinhos que vão dar aí um norte para o que eu quero falar. Romanos capítulo 12, nós vamos ler o versículo 9 e 10 e depois o 18. Romanos 12, versículo 9 diz assim, ame as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. Obrigado. Ame-se com um amor fraternal e tenha prazer em honrar uns aos outros. Versículo 18. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Então, hoje eu quero pensar com vocês um pouco sobre essa recomendação de Paulo a essa carta à igreja de Roma. Então, esse texto, ele é um texto icônico, né? O capítulo 12, ele é um capítulo muito conhecido pelo seu
primeiro versículo, que é assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem os seus corpos a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo, né? Então, a verdadeira adoração é um sacrifício vivo, agradável a Deus, né? Com entendimento. Esse capítulo é famoso por conta desse versículo. Mas aqui, Paulo, ele está falando aqui algumas coisas para a igreja de Roma, e ele está começando a aplicar a doutrina que ele tinha colocado para essa igreja até o versículo 11. Então, o capítulo 12, até o capítulo 11. O capítulo 12 é um capítulo de transição, onde ele começa a aplicar tudo que ele ensina. E é interessante essa didática de Paulo, né? E aí ele fala lá no versículo 2: não imite o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus transforme vocês pela mudança de pensamento, né? A fim de que você experimente a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E aí ele começa a dar uma série de advertências para essa igreja. E ele começa a colocar lá que se você for servir, você tem que servir com afinco. Se o seu dom for de generosidade, que você dê abundantemente. Que se você for... Aí ele vai dar um leque de coisas aqui. Aí ele chega no versículo 9. Ele fala assim: cara, você precisa amar as pessoas sem fingimento. E aí a gente chega no primeiro ponto que eu quero conversar com vocês. Então, o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês é que o princípio é o amor. Na ideia do reino de Deus, tudo se move a partir desse princípio, amor. Eu já falei em outras pregações, mas eu quero reenfatizar agora para você, é que Jesus, quando interpelado pelos de seus perseguidores, querendo pegar eles em alguma coisa, perguntou: qual é o maior dos mandamentos? Jesus respondeu: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Vai, termina aí. E com toda a sua alma. Quando os caras iam pegar ele, ele deu aquela... Sabe quando o cara está falando, ele dá aquela respiradinha, você pensa assim, acabou ele. E o segundo, igual a esse, no mesmo nível, é: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Então, o princípio do reino de Deus é amar. Porque Deus é amor, Jesus morreu por amor, e você deve amar. Esse é o princípio. Eu diria que essa é a coluna vertebral. Sabe? A coluna vertebral, eu não sou da área médica, mas o conhecimento leigo me diz que a coluna é o que sustenta o corpo. Estou certo? Quem é da medicina aí? É isso. Se não é, vai ser. Não, é isso. A coluna é o que deixa você, né? Que você pode se sustentar. É a partir dela que todos os membros vão se sustentar. Então, é essa coluna que sustenta o cristão. A mentalidade cristã é baseada no amor. Deus amou o mundo. Jesus amou a humanidade. Ele pede que os seus seguidores façam como ele. Ame. Ame o seu próximo. Paulo está dizendo: ame sem fingimento. Então, é possível amar fingindo. Sabe aquela coisa? Eu te amo. Sabe aquela batidinha falsa atrás das costas? Eu tenho algumas pessoas aqui na igreja. Tem uma específica. Deixa eu ver se ela está aqui. Tá, não. Mas toda vez que eu abraço ela, eu faço assim: oi, amada. Sabe?
Batidinha bem falsa. Mas não é por falsidade, ela sabe que não é por falsidade, é mais para zoar mesmo. Porque realmente eu amo essa pessoa demais. Então, no texto que nós lemos, a ênfase é que nós devemos amar e que o nosso amor não deve ser fingido. A Paty também falou, na pregação dela, eu não sei se foi porque eu escutei em 2x, mas foi de forma rápida. Entendeu? Ela falou que eu fiz a brincadeira e... tá, lembrei. Ela falou de forma rápida, né, que amar é uma decisão. Eu não sei se foi porque eu escutei em 2x, mas ela deu até o exemplo, que ela fez a comparação entre a paixão e o amor. E ela falou que ela era uma pessoa diferente, que a paixão é algo que dura mais ou menos 2 anos. E o dela foi menos. E ela decidiu amar o Lucas e vai se casar em janeiro com ele. É isso. O amor é uma decisão. Então, se o princípio do reino é amar, então o que Jesus está dizendo é que você precisa decidir fazer aquilo que Ele está te pedindo para fazer. Você não tem que gostar, você não tem que achar legal, você não tem que achar que está na moda, você simplesmente tem que decidir fazer aquilo que Jesus te pediu para fazer. Já estou eu descendo o cajado, né? O nosso amor não pode ser fingido. Você precisa decidir amar as pessoas como a você mesmo. E olha só que interessante, eu falei na minha última pregação que a gente precisa parar de olhar para nós mesmos. E parar com essa história, se eu não me amar, quem vai me amar? O versículo que Jesus diz, o texto que Jesus diz é: ame ao próximo como você ama você. Jesus podia ter falado: ame-se primeiro e assim como você se ama, ame o próximo. Mas Jesus muda aqui e a ordem do trator aqui muda o viaduto. Jesus está falando, você precisa amar primeiro o próximo, mas esse amor que você vai amar ele precisa ser como você gostaria de ser tratado. Parece que não tem, mas tem muita diferença. Ele não está te deixando escolha. Ele está falando, você não gosta de ser amado? Então você precisa amar o próximo. Dessa forma, não é fingido. Você precisa então decidir amar de uma forma autêntica, pura e simples. Essa decisão precisa ser tomada com consciência. E não por emoção. Não porque eu acho que é isso. E o que a gente está falando é que um cristão, em uma sociedade que não pensa de forma cristã, ele precisa ter esse entendimento. Eu preciso amar a todos. Porque o amor de Jesus não foi só para alguns. O amor de Jesus é para todos. E Jesus disse para você amar a todos. E esse é o princípio. E você precisa amar de uma forma sincera, autêntica e simples. Não tem segredo. E se nós decidirmos amar a todos, todo o resto começa a ser periférico. O princípio é amar. As demais coisas são periféricas. Elas começam a não ter tanta importância. Não é que não tenha importância, não é que você vai fazer vista grossa, mas elas são periféricas. O princípio é amar. Então eu amo. As demais coisas já são periféricas. O que eu quero falar com demais coisas dentro do que eu quero dizer é o comportamento dessa pessoa é periférico. As escolhas dessa pessoa é periférica. O modo de viver dessa pessoa é periférico. Entenda, a ênfase está na pessoa. Eu amo a pessoa e não o comportamento dela.
não a forma como ela pensa, e não o estilo de vida que ela tem. Olha que interessante, porque no versículo 9, Paulo diz assim: ame as pessoas sem fingimento. Ponto. Odeiem tudo que é mal. Chego no segundo ponto, que é o contraponto do amor. O que é o contraponto do amor? O ódio. Opa, calma aí. Agora, a ênfase que Paulo está dando é: sai da pessoa, e agora a gente entra no modo de vida dela, pensamento dela, as atitudes. Por isso, nós precisamos amar a todos. Mesmo que o estilo de vida, o pensamento dessa pessoa seja completamente diferente do nosso. Do nosso o quê? Ah, eu não gosto de vermelho. Eu não gosto de azul. E daí? Não é disso que a gente está falando. Estou falando de um cristão. Qual é o pensamento do cristão? É o pensamento de Cristo, gente. É disso que a gente está falando. Não estou falando do seu gosto, não. Falando do que Jesus diz que é. Vamos lá de novo? Jesus disse: ame a todos. Mas Paulo está falando: odeie o quê? É mal. Então, eu entendo que as Escrituras estão dizendo que eu preciso amar as pessoas, independente de suas atividades, independente do seu modo de pensar, independente das decisões que ela toma. Agora, as atividades delas, os princípios delas são contrários ao Evangelho? O que Paulo está falando? Odeie isso. Está claro? Eu não odeio a pessoa. Eu odeio a forma que ela está vivendo, como ela está pensando, que não diz, que não é alinhado com o cerne do Evangelho. Aquilo que Deus condena. Sabe por quê? O pecado fez o que com a gente? Separação do homem com Deus. Tudo que é pecado é mal, gente. E pecado é pecado. Você pode falar assim: não, mas eu gosto. Mas é pecado. Ah, pastor, mas eu gosto. Beleza, você pode gostar, irmão. Eu te amo, mas odeio o teu gosto, porque está contra o princípio de Deus. Não é assim: ah, pastor, mas eu gosto de açaí. Gente, açaí não é contra Deus. Deu para entender? Ah, pastor, mas eu gosto de ficar na fuleiragem com a minha namorada. Ah, irmão. Eu odeio isso. Porque as Escrituras estão falando: odeie tudo que é mal. Isso é mal, é pecado. Ah, pastor, em pleno 2022... tem coisa que em pleno 2022 continua a mesma coisa. Pecado é pecado e, irmão, se vira aí, velho. Ah, mas eu acho massa. Se vira, irmão. Se adapta aí, porque tu vai ter que, se você é um cristão, né? Você tem que entrar aqui. Não tem escolha. Ah, pastor, eu gosto de ficar na fuleiragem com a minha namorada. Irmão, eu te amo, cara. Vamos tomar um café. Vou conversar contigo. Vamos jogar um dominó mexicano. Vamos fazer um churrasco. Tá tudo certo, irmão. Ah, mas e essa fuleiragem aí? Eu odeio, irmão, isso. Tá errado. Faz não, irmão. Tu está caminhando a passos largos para a perdição. Está entendendo a ênfase aqui? Eu amo e odeio. Tem o ponto e o contraponto. Isso depende da pessoa. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? É o Espírito Santo. O que eu posso fazer? Falar do Espírito Santo. Falar o que a palavra diz.
A decisão é da pessoa. O meu amor pela pessoa não muda. Ah, pastor, mas está certo aqui? Irmão, não está. Você gosta disso? Não gosto. Se chegar um ponto em que isso seja tão absurdamente, tão grande que me force a não estar mais lá porque eu começo a ser conivente com aquilo, aí eu preciso me afastar. Porque a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Entendeu? Mas continuo amando. Porque o amor é o cerne. Pensa comigo um pouquinho. Deus amou a gente quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Deus não amou a gente quando a gente aceitou Jesus. Deus amou a gente quando a gente ainda era pobre, perdido, miserável, pecador. Todo errado. Ah, pastor, sempre fui da igreja, nunca fui errado não. Tu era, irmão. Porque Jesus não tinha te salvado. Seu coração não tinha sido limpo. Você não tinha sido reconectado com Ele. Então tu também era errado. Ia para o inferno igual quem tinha a vida mais errada do que você. Porque pecado é pecado, não tem pecadinho nem pecadão. É igual. Ah, mas eu só dei uma mentirinha. É igualzinho o cara que matou. Mas Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. O que quer dizer que Deus não olhou para a minha forma, a minha atitude. Deus olhou para mim. E por isso, Ele me resgatou para si. E porque Ele me resgatou, Ele me tirou das trevas, Ele me reconectou a Ele. Agora eu tenho uma nova forma de pensar. Agora eu sou uma nova criatura. Agora eu tenho os meus olhos abertos para ver como Ele vê. Porque eu e você temos que ser diferente do que Deus é. Se somos filhos dele, somos seguidores dele. Jesus está pedindo para nós fazermos igual. Amar as pessoas, mesmo que o modo de vida delas seja contrário ao Evangelho. Para que essas pessoas sejam ligadas novamente a Deus. Eu e você precisamos construir pontes. E aqui eu coloquei no meu texto que nós precisamos construir pontes de amor. Porque esse é o princípio. Eu preciso construir uma ponte de amor para que essa pessoa possa passar por essa ponte e encontrar com os Deus de amor. Agora, se eu construir um muro, essa pessoa nunca vai chegar a conhecer o Deus de amor. Eu e você, agora que somos salvos, libertos, transformados, redimidos, santos, filhos, temos a missão de amar a todos, independentemente de como essas pessoas vivem. E construir uma ponte de amor para que elas alcancem misericórdia, para que elas alcancem a Deus. É isso que eu e você precisamos fazer. Eu e você não podemos ser, vou usar uma outra expressão, eu e você não podemos passar pano para aquilo que desagrada a Deus. Mas não passar pano não significa não amar. Você precisa se posicionar. Você deve ser uma pessoa que fale, que não concorda com esse modo de vida. Mas existem formas e formas. E aí eu gosto sempre de dar esse exemplo. Eu estou casado há 20 anos, 11 meses e alguns dias. Hoje é 8? Faltam 10 dias para completar 21 anos. De casado, gente. Namorando, a gente namorou quase 2 anos. 1 ano e 8, 9 meses, alguma coisa assim, né?
Só que eu conheci a pastora, eu tinha, pasmem vocês, 12 anos de idade. É tempo, né? Eu já estou com 41, não parece, eu sei. Para, Patrícia, não parece. Obrigado. Ela sabe muito bem a forma que ela fala para mim, comigo, que me deixa assim, mole. Assim. O que você quer? Toma. Não tem que a forma que a Brenda fala, que tu fala assim, pega aqui o black. Já fica com ela, né? Ixi, essa Brenda é cabulosa. O creu é só... Meninas, aprenda com a Brenda. A Ellen sabe a forma como ela cativa o meu coração. Ela sabe como ela fala comigo e ela vai alcançar coisas. Como ela sabe também que às vezes ela fala algumas coisas que ela fechou inteiramente a porta, mano. Ela fala, pelo meu olhar, ela sabe, ixi, desagradei. E eu a mesma coisa, mano. Quando esse olhinho dela aqui, assim, ó, regala, eita, fé. Já estou procurando o caminho da rede. Brincadeira, lá em casa não acontece isso não. A gente tem essas brincadeiras. Enfim, quem entendeu, entendeu. Existem formas da gente falar que não concorda. E o princípio é qual? O amor. Eu preciso ser a pessoa que me posiciona? Preciso. Como? Em amor. Já viu que Jesus fala para os pecadores, que eles são pecadores de uma forma tão amorosa, que eles falam assim, é verdade. Não é? O que mais me cativa é quando Jesus está com a mulher no poço. Para mim essa história é muito fantástica. Ele está ali, trocando ideia, eles começam falando de água, depois fala do lugar do templo, e Jesus fala assim, cadê seu marido, hein? Assim, não tem não, disseste bem, já teve 5. E o que você tem agora não é seu. A mulher deu chilique? Não, mano, ela fala assim, vejo que tu é profeta, irmão. Caraca, doido. Ela vai na cidade e fala assim, ei, rapaz, encontrei o cara que sabe tudo da minha vida. E ele nem é da cidade. Contrário de vocês, fofoqueiros que sabem aqui, fica falando da minha vida. Mas, ele é o Messias, mano. Vamos lá. A mulher virou missionário, mano. Levou a cidade toda para falar com Jesus. Jesus estava lá batendo um McFish. Já leu a história, né? Os discípulos não foram comprar comida. Eles voltam e, enquanto a mulher está indo na cidade, os discípulos estavam falando assim, ai, Jesus está doido, é? Conversando com a mulher e Jesus está, cadê o lanche? Está ali. A mulher volta com a galera e fala assim, aí, ó, é ele. Aí ele começa a falar, um bando de pecador, mano. Só tinha pecador. Aí Jesus está falando, o que a galera fala assim, vem, cara, tu fala massa demais, irmão. Fica com a gente. Jesus fica lá. Troca a ideia e depois vai embora. Tá vendo? Se a gente fala com amor, irmão, ninguém vai dar chilique. O cara vai falar assim, você tem razão, irmão. Agora, se a tua vida não é condizente com o que tu está falando, aí também já era, irmão. Não adianta você se posicionar, não. É que está na moda também esse negócio de se posicionar, né? Fecha parênteses. Irmão, tua vida tem que ser condizente com a vida de um cristão. Você precisa saber, você está numa sociedade que não pensa como você. E o que você tem que fazer? Amar essas pessoas que pensam diferente de você e que vivem uma vida diferente de vocês. Não adianta, irmão, você pensar que você vai chegar lá no seu trabalho e vai ser igual aqui na igreja. Não é, irmão. Imagina, se no trabalho fosse igual na igreja, hein, Nayara? Chegar lá, entrar no Play Center do trabalho e falar assim, bloqueei a agenda. Não é, irmão. Não é assim que funciona, cara. Tu tem que ir lá bater teu ponto. Imagina.
Vou pegar o louvor para Cristo agora. Tu tá lá no teu serviço e o DM é o teu chefe. Aí o DM fala contigo, tu vai tirar o fone. Não tem isso não, irmão. Tem que ficar com o fone, irmão. Tá? Só dando os recados, tá vendo? Aprendi isso, rapaz. O pastor também usa o púlpito para dar recado. Brincadeira, gente. Bom, a vida não é igual à igreja. Não é. Na vida, a gente tem o quê? Aflição, irmão. É tiro, porrada e bomba. É todo mundo pensando diferente de você. É ideologia para cá, ideologia para lá. É pensamento que de um jeito para cá, um pensamento do outro jeito para cá. E tu tá ali, mano. Nada disso faz parte da tua vida agora, porque tu é um cristão, irmão. Que dirige a tua vida é Cristo. Não é esse mundo. Tu não pode pensar igual a esse mundo. Aí a gente chega no fim. Estou no tempo. A gente chega no versículo 18. Que é o quê? Se depender de quem? É do pastor? É de Jesus? Se depender de quem? De você. Tenha paz com todos. Todos quem? Se você ler o capítulo, ele vai falar dos irmãos da igreja. Ele vai falar dos caras que te faz mal. Dos caras que você tem que amar, mas eles fazem o que é mal e você tem que odiar o que ele faz. Você tem que manter paz. E aí quando eu falo de paz, o que você pensa? Quando vem assim a palavra paz. Tranquilidade, irmão. Amor, sabe? Aquele lugar aconchegante, tranquilo. É isso. No que depender de você, quem está ao seu redor precisa sentir paz. Precisa se sentir acolhido. Precisa se sentir amado. Porque depende de você. Agora pensa comigo, se a igreja entende isso de verdade, vive isso de verdade, não tem mais guerra, irmão. Não tem mais nada. Porque cada um de nós temos um raio de influência gigantesco. Eu quero fazer parte da autarquia do Kel. Como é que a gente fala? Eu quero fazer parte do ecossistema do Kel, mano. Ali, ó, só a galera. Do Tiago, cadê o Tiago? Do Tiago também. Tu quer fazer parte do ecossistema do Tiago? Tu quer? O cara ali, ó, direto, altas viagens. Tal, na praia, só no bronze. É, irmão. Eu estou tentando entrar no ecossistema do Caio. Também, irmão, ó, só. Tu tá ligado, né? Estou trazendo os caras para perto. Assim, o ecossistema do Ricardo. Maravilha, irmão. Do Juliano. Do Didó. Só os, né? Ali um churrasquinho. Quer churrasco, irmão? Entra no ecossistema dessa galera. Olha o raio de ação, gente. Quantas pessoas você conhece que eu nunca vi? Mas você é o veículo que Deus quer usar para manifestar a glória dele, o amor dele. Apesar que muitas das pessoas com quem você se relaciona têm uma vida totalmente contrária ao Evangelho. A ordem é uma só: ame essa pessoa. E esteja pronto para falar da esperança que há em você. É que Cristo é o Senhor. Ele morreu, ressuscitou e um dia virá para nos buscar. E que isso vai quebrar toda forma de viver que não condiz com o Evangelho. O meu desafio para você então hoje é: ame as pessoas. Ame as pessoas. E odeie tudo aquilo que afasta as pessoas de Deus. Só tem uma coisa que afasta as pessoas de Deus. O quê? Pecado. Se você odiar o pecado e amar as pessoas, mano, você vai viver em paz com todos. Só ver se eu não esqueci nada para falar aqui. É isso. Deus abençoe vocês, irmãos. Terminei. Falei tudo que eu tinha que falar. Falta 4, 3, 2, 1.
Pô, agora eu me senti num TED. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Feche seus olhos agora. Eu quero te fazer um desafio muito simples. Pense naquela pessoa que a vida dela não condiz com o Evangelho. Pessoa que você conhece, um brother. Tu sabe que ele faz um monte de coisa errada, mano. Que a vida dele tá tipo, E às vezes você tá até pensando assim, mano, eu vou me afastar desse cara. Eu queria que ele fosse o alvo da tua oração hoje. E que você se desafiasse a amar essa pessoa. Pensa aí naquela pessoa que é uma pessoa que tu tem tudo para odiar ela, sabe? Fala assim, mas pastor, tu não sabe como enche meu saco. Pastor, tu não sabe como ela faz coisas que não dá. Não, pastor, não dá. Dá sim. No que depender de você, tenha paz com todo mundo. Pensa aí. Começa a pensar e começa a orar por essa pessoa agora. Porque não existe nenhum lugar onde você possa ir em que Jesus não vai falar para você, olha, ame, ame, ame. Você não pode fugir. Jesus te alcançou, irmão. Você foi tirado das trevas para as luzes. Você agora tem uma mentalidade transformada. E não importa o que você acha. Você precisa decidir amar essa pessoa. Você precisa construir uma ponte. Você precisa construir um caminho. Para que essa pessoa um dia encontre a Jesus. E para que Jesus transforme ela. Então comece a orar agora. Comece a orar. Comece a orar por essas pessoas. Comece a dizer para Deus, gerar no seu coração amor por essas pessoas. Comece a pedir para Deus te dar sabedoria para como você se posicionar diante dessas diferenças que existem entre as pessoas com quem a gente convive. Comece a orar, comece a orar. Vamos. Jesus, nós estamos na Tua presença e nós sabemos que não existe outro lugar aonde nós podemos nos refugiar, onde nós podemos estar, onde nós podemos receber esse amor para levar as pessoas. Então agora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha com o teu amor sobre cada um aqui. Ó Deus, que o Senhor coloque nos corações um amor sem medida pelas pessoas. Ó Pai, que a gente possa amar, mesmo que essas pessoas tenham uma atitude diferente da nossa, que o pensamento dessas pessoas seja contrário ao nosso, mas que nós possamos amá-los sem fingimentos, que nós possamos amá-los de forma autêntica, simples, precisa. Ó Deus, que o teu amor seja a regra em nós, que o teu amor seja o caminho que essas pessoas vão percorrer para te alcançar. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos odiar o mal, que nós possamos odiar o pecado. Se há isso em nossas vidas também, nós pedimos, Senhor, tira de nós. Pai, nós queremos que o teu amor reine em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que você ame as pessoas,
mas que você odeie o pecado. Que você construa pontes de amor para que as pessoas possam chegar até Jesus. Fique atento. Mês que vem nós temos a nossa conferência Level Up. Vai ser irado, irmão. Então, já começa a convidar a galera. Fique de olho nas nossas redes sociais. Essa semana a gente deve estar divulgando algumas coisas, tá? Vai ser em novembro, no iniciozinho, segundo final de semana, tá? Então, fica atento. Em breve a gente vai falar qual é a data de certinha, tá? A gente está fechando aí a data, mas vai ser entre os dias 11 e 12, tá? 11 e 12 de novembro, vai ser aí nessa, tá bom? É isso, você que está nos visitando, não sai correndo. Aquele negócio de sábado passado está de pé? Tá? É o seguinte, gente, olha só que maravilha, Deus é bom. E a gente vai fazer o nosso rolê depois do culto, como é normal. Se você quiser ir com a gente, você vai ganhar 10% de desconto. É, rapaz, 10% de desconto. Mas aí tem que ir rápido, porque senão tu vai ficar para trás para receber seu lanche, demora. Porque tem muita gente, né? Mas a gente vai num lugar aqui e a gente tem 10% de desconto para nossa galera. Então se você quiser ir lanchar com a gente, é só ir com a gente. É no Denver Burger, né? Fica aqui embaixo, do lado do Super Bom. Então se você quiser ir com a gente, vai ser legal. A gente vai articular lá para você ter seu desconto, beleza? Então você que nos visita, não sai correndo. Se quiser ir trocar um lanche com a gente, bater uma ideia, é nóis. Que o Senhor te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com cada um daqueles que vão amar a todas as pessoas. Se você é uma dessas pessoas, diga amém. Amém. Vai com Deus, mas vai, e até a próxima.